Olá, continuando nossa série de vídeos sobre monitoramento agentless, nós veremos agora, nesta videoaula, monitoramento SSH ou Remote Check. Quando usar esse monitoramento SSH? Quando a configuração de um agente Zabbix não é possível. Então vamos ao exemplo de um relógio de ponto, onde não é possível a gente instalar um agente Zabbix nesse equipamento e também não tem disponível o protocolo SNMP. Vamos imaginar que neste relógio de ponto ele provê um acesso remoto via SSH. Então, se o acesso SSH estiver disponível nesse equipamento, o Zabbix poderá executar qualquer comando personalizado e usar o seu retorno como um valor armazenado. Então, por exemplo, a gente pode verificar se uma determinada porta está aberta, dando SSH, se tiver um Nmap lá no equipamento, né, para você executar. Geralmente esses hardware, né, que tem embarcado um Linux tem disponível alguns comandos padrões, né, das distribuições. Eu vejo muito por aí não tendo implementado o protocolo SNMP, somente SNMP Trap, e você precisa fazer monitoramento, por exemplo, de storages. Eu já peguei storages aí da IBM que ele só provê SNMP Trap, mas te dá um acesso via SSH, porque no software do storage, ele disponibiliza algumas ferramentas para você coletar informações. Como que ele funciona? O Zabbix vai fazer uma conexão via SSH executando um comando. No nosso exemplo aqui do slide, ele vai estar contando o número de linhas que tem no arquivo /tmp/log.txt. E o retorno dessa execução do comando SSH vai ser 2450, um valor fictício, né? Quais são as chaves para monitoramento? Nós só temos uma chave para fazer monitoramento com SSH, né? Que é o ssh.run. Ele obrigatoriamente você tem que informar uma descrição única, né, para aquela chave de um determinado host. Então, por exemplo, que a gente pode usar teste ou checar SSH. Se você não utilizar nenhum dos outros das opções que não são obrigatórias, como IP, port, encoding, você vai estar fazendo a checagem no IP do host cadastrado no Zabbix. Então, se o intuito for fazer a checagem remota, você vai informar o IP e se a porta for diferente da padrão, que é a 22, porta do SSH, você vai informar essa porta. Encode raramente nós utilizamos, pois os sistemas com a mesma linguagem sempre utilizam a mesma codificação, né? Por exemplo, aqui nós utilizamos no Brasil o TF8. Quais os métodos de autenticação disponíveis para esse monitoramento SSH? É o método padrão por senha, né? Usuário e senha, ou por chave pública. Como esse curso aqui é mais voltado para iniciantes, eu vou demonstrar como que funciona o método de autenticação por usuário e senha. Num curso mais avançado, eu mostro como funciona através de chave pública. Então, nós executaremos este exemplo, ssh.run teste curso para um determinado IP e vamos verificar quantos processos Zabbix está rodando naquela máquina. Eu estou executando aqui o nosso Zabbix Proxy. Deixa eu só verificar aqui qual é o IP dessa máquina. 192.168.2.101. E o tipo de dado vai ser numérico inteiro sem sinal. Por quê? Porque ele vai retornar o número de processos, né, que está rodando lá no host remoto. Então, nós já estamos aqui no nosso host, né, que é o agentless. Então, vou criar um novo item. Vou chamar esse item aqui de ssh-run, agente ssh. Vou substituir aqui. Vou colocar o IP do meu proxy, que é o 101 mesmo. Então, vou verificar aqui, quantidade de processos rodando do Zabbix. Vou utilizar o método por senha, root,
1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha daquela VM. E o script que eu vou executar vai ser esse comando aqui. Lembrando, pessoal, tem que tomar cuidado ao copiar, né, algum comando, algum código nos slides. Então, por exemplo, aqui, ó, esse "-l", ele saiu tipo estendido aqui, né, o traço. Então, ó, olha a diferença. Vou apagar ele e fazer o traço de novo, senão o seu comando vai dar erro. Ok? Vou chamar aqui de processos, aplicação, e vou adicionar. Vou abrir aqui de uma vez os dados recentes. Já está aqui a urgente, a quantidade de processos dos ABACS rodando. Vamos verificar então, guardar os 30 segundos, para ver se ele vai coletar. Se não coletar, a gente tem que verificar ali através de log, ou analisar qual foi o retorno do erro. Então é bem simples, né, esse monitoramento, VSH também. Esse vídeo aqui vai fechar a nossa série dos 3 vídeos de monitoramento agentless, né, que significa sem agente dos ABACS, ou um protocolo SNMP. Então a gente vai estar utilizando checagem SSH direta no host. Vamos aguardar aqui, deixa eu ver se ele vai me retornar algum erro, por enquanto não. Ok, ela atualizou, está rodando então 32 processos. Vamos verificar aqui no nosso proxy, ó. PSLX, pipegrep, zabbix, wc-l. Ó, nesse momento agora tem 31. Então, no momento da coleta dos zabbix, tinham 32 processos. Vamos só aguardar a próxima coleta, só para a gente ver aqui no gráfico como que ele vai. Porque geralmente aqui nos zabbix, né, quando às vezes ele executa alguns processos, né, e esse processo ele morre, né? Geralmente processo de pooler, né? Então ele utilizou aquele pooler, ele vai e finaliza aquele processo. Então vamos esperar, só para a gente finalizar essa aula. Então é bem simples, né? Tanto o monitoramento de CMP, como o monitoramento de serviços de rede e também o monitoramento SSH. Então, ele já coletou de novo 32. Então, a gente consegue fazer isso daqui com qualquer tipo de processo, né? Se você quiser monitorar processo, né? Esse daqui foi um exemplo. Aqui está rodando também, por exemplo, o SSH, né? Então, você pode pesquisar aqui quantos processos SSH estão rodando. Vai da imaginação de cada um e o que pretende monitorar. Como eu dei o exemplo, né? Você precisa monitorar um storage via SSH, ele te dá lá algumas ferramentas para coletar informações e você vai fazer essa configuração do monitoramento com SSH executando um comando ou um script, né? E tem que lembrar também o tipo de informação que vai ser retornada para você colocar aqui no cadastro do item.